E aí galera, aqui quem fala é o Buller Pedro e eu estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bem, que o Alien X é o alienígena mais poderoso do Omnitrix não é dúvida para absolutamente ninguém. Mas porém, engana-se se você pensa que um sapo celestial não possui absolutamente nenhuma fraqueza, além, é claro, das suas personalidades, pois afinal de contas, como confirmado pelos diretores e algumas delas pela própria série, sapos celestiais possuem muito mais fraquezas do que só as suas personalidades, e essas fraquezas dão vantagem a certos personagens alienígenas da franquia Ben 10 sob um sapo celestial. Isso é claro se ele não fizer nada antes desse tal personagem for lutar, né? Mas enfim. E por isso que hoje eu fiz uma lista inteira falando de personagens que derrotariam, é claro, se o Sapo Celestial não fizer nada antes para impedir, o Alien X. E bom, só que antes tem que deixar duas coisas aqui bem claras. A primeira é que eu só vou contar fatos confirmados pelos diretores ou pela própria série. Ou seja, eu não vou contar hipóteses tipo, o raio temporal do contratempo pode envelhecer e rejuvenescer uma pessoa. Logo, o Sapo Celestial poderia ser derrotado se ele fosse rejuvenescido para um bebê e assim ser facilmente matável, né, na pura hipótese. Só que eu não vou mencionar isso, pois afinal de contas em momento algum, nem na série e nem pelos diretores, foi confirmado se os raios temporais de um cronossapiano são capazes de afetar um sapo celestial. Portanto, o contratempo não estaria presente nessa lista, pois né, o raio temporal dele não foi confirmado a afetar sapiens, então não vai ser contado. Eu só vou contar fraquezas confirmadas pelos diretores. Por exemplo, se tal diretor diz que o fogo do chama pode chegar num nível que afeta um sapo celestial, então o chama estaria presente nessa lista, pois se o sapo não fizer nada para impedir, o chama poderia matar o sapo usando seu poder de fogo num nível que afete o sapo. Isso é claro uma hipótese, nunca foi confirmado realmente. Mas enfim, nós só vamos seguir isso. E a segunda coisa que eu tenho que deixar bem claro é que nós não contaremos fraquezas do Alien X do reboot, pois mesmo que eu considere que o reboot e o clássico são sim do mesmo multiverso, né? Pois eu já disse 200 vezes nesse canal o porquê que eu considero isso, e também porque o Duncan Royal já confirmou que sim, os dois são do mesmo multiverso. Mas enfim, mesmo com isso, eu não vou considerar as fraquezas do Alien X por dois motivos. O primeiro é que o Alien X do reboot, mesmo ele em tese sendo basicamente o mesmo sapo celestial que um sapo celestial, né, do clássico, pois afinal de contas, se o reboot e o clássico são do mesmo multiverso, logo os feitos do Alien X do reboot são contáveis para um sapo celestial normal, né? Ou seja, um sapo celestial normal pode disparar raios pelas mãos. Ainda assim, eu não acho que seria justo contar as fraquezas do Alien X do reboot, pois algumas delas são meio questionáveis, tipo, ok, o Alien X do reboot levou um soco do quatro braços, e mesmo que ele tenha continuado de pé, ainda assim é meio que um feito de fraco, enquanto um gladiador dourado conseguiu derrotar o quatro braços. Claro, é meio injusto comparar o Alien X do reboot, que é literalmente um bem que só tá transformado no Alien X, sei lá, por algumas semanas ou meses, com um cara que desde que nasceu era um sapo celestial, mas ainda assim é um exemplo do porquê não usar essas fraquezas, né, do Alien X do reboot para explicar o Alien X do clássico. E o segundo motivo é que eu considero a teoria de que o Alien X do reboot só é fraco porque ele possui a maior parcela humana, né, vinda do bem, do que de um sapo celestial. Pois de acordo com essa teoria, quando o Ben destruiu o seu Omnitrix e se transformou no Alien X, ele não ficou como um sapo celestial puro, e sim como parte humano, a maior parte no caso, e parte sapo celestial, o que deixaria ele mais fraco e mais fácil de ser ferido, mesmo que, por exemplo, ele levou um soco de um Tetramente e continuou de pé, ou ele aguentou lutar contra um apoplexiano, ou até mesmo aguentou uma grande chama de um pironito na cara, mas ainda assim eu acho que não devemos levar as fraquezas dele em base, ainda mais considerando essa teoria. Portanto, o Alien X do reboot não será contado nesse vídeo. Então, deixado isso tudo claro, vamos começar com o vídeo. Bom, vamos começar aqui a lista com um caso mais polêmico, que são os osmosianos. Bem, deixar claro que osmosiano atualmente não significa alien, e sim humanos com um gene especial que faz que eles sejam basicamente mutantes. Ou seja, osmosiano significa humano mutante. Mas enfim, os osmosianos, eles possuem como principal vantagem sobre um sapo celestial a maior fraqueza logo atrás das personalidades de um sapo celestial, que é ter seus poderes absorvidos.
Afinal de contas, se algum ser do universo absorver os poderes de um sábio celestial e obviamente sobreviver, isso significaria que esse ser se tornaria basicamente onipotente, pois afinal de contas ele teria os poderes de um sapiens sem ter que lidar com as personalidades, o que daria muito poder a esse ser. Tanto que esse inclusive era o plano do Agregor desde o começo em Supremacia Alienígena, usar os poderes dos 5 alienígenas de Andrômeda para pegar os pedaços do mapa do infinito, ir para o centro da criação e absorver o poder do bebê sábio celestial e assim se tornar onipotente. E também o motivo dele querer absorver um bebê sábio celestial é porque o bebê sábio celestial ainda não tinha desenvolvido suas personalidades, logo seria mais fácil de absorvê-lo, pois afinal de contas ele ainda não tinha suas personalidades para, sei lá, impedir ele de absorver os poderes. E também o mesmo equivale, por exemplo, para o Kevin Supremo. É confirmado também que se o Kevin Supremo tivesse absorvido os poderes do Alien X, quando o Kevin absorveu o Super Omnitrix, ele teria se tornado basicamente onipotente, pois ele teria os poderes do Alien X sem suas personalidades, mais os poderes de todos os alienígenas do Super Omnitrix, incluindo os Supremos, que o Ben tinha desbloqueado até aquela época. E o motivo dele não ter absorvido o Alien X foi porque o Super Omnitrix tinha travado o DNA do Alien X com aquelas chaves lá que estavam com a Gwen e com o Kevin. Ou seja, se não tivesse essas chaves, o Kevin Supremo seria basicamente onipotente. Ou seja, se o sábio celestial não fizesse nada para impedir, os osmosianos absorveriam os poderes e se tornariam onipotentes. O próximo da lista segue o mesmo motivo dos osmosianos, que é o Estrela Sombria. Bem, como dito antes, uma das maiores fraquezas de um sábio celestial é ter seus poderes absorvidos. E bom, o Azimuth e o Ben na própria série levantaram a hipótese que seres como por exemplo a Estrela Sombria poderiam absorver os poderes de um sapien. Ou seja, a não ser que o sapien fizesse alguma coisa para impedir, o Estrela Sombria poderia absorver os poderes do sapien celestial e assim se tornar onipotente. O próximo é meio óbvio para muitos, que é o Espantoide. Bem, como sabemos, o maior poder do espantoide é literalmente ter o seu rosto, que faz com que a pessoa veja o seu medo mais primitivo lá do fundo do cérebro. E bom, logo seria esperado que o rosto do espantoide afetasse um sapien, correto? E sim, é confirmado que as personalidades de um sábio celestial podem se assustar com o rosto do espantoide. Logo, a não ser que o sapien impeça o espantoide de abrir a gaiola do seu rosto, ele poderia revelar seu rosto para o sapien e assim sair vitorioso da batalha. Bom, o próximo também é outro bem esperado, porque afinal de contas acredito que muitos saibam dessa informação, que é o glutão. O motivo dele estar aqui é uma informação acredito que muitos já devem saber, que é que um gourmand confirmadamente pode comer um sapien celestial. Exatamente, ele pode comer e digerir um sapien celestial como qualquer coisa que ele pudesse comer sem problema nenhum. Só que claro, isso se o sapien não fizesse nada para impedir, porque se ele fizesse, o máximo que aconteceria é que o gourmand cuspiria ele de volta, algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o Panunciano Supremo, quando o Ben comeu ele. Bom, agora esse aqui é um caso polêmico e até mesmo imprevisível, que é o fantasmático. Bem, acontece que já foi confirmado por Derek J. White de que os sapiens celestiais podem ser possuídos e controlados por um ectonorita, ou seja, literalmente qualquer ectonorita poderia controlar mentalmente um sapien celestial, o possuindo. Ou seja, imagina por exemplo o que aconteceria se os Scare controlassem mentalmente um sapien celestial, ia dar muito ruim. Isso é claro só aconteceria se um sapien não fizer nada para impedir. Basicamente todo mundo aqui só conseguiria vencer uma batalha contra um sapien celestial se nenhum sapien celestial fizer algo para impedir. Bom, agora o próximo também é um caso polêmico, mas porém que acredito que muitos também já esperavam, que é o Pesky Dust. Bem, o Pesky Dust é meio óbvio o motivo dele estar aqui, que é o seu pó do sono. Seu pó do sono pode literalmente colocar qualquer ser do universo para dormir. Claro que possui algumas exceções, mas porém ao todo ele coloca assim para dormir. E o sapien celestial não seria diferente. De acordo com Derek J. White, o pó do sono de uma nemuína pode sim afetar um sapien celestial. E como sabemos, quando a nemuína coloca algum ser para dormir, ela pode simular o maior pesadelo ou o maior sonho daquela pessoa que foi sua vítima, como bem por exemplo fez com Kyber quando colocou ele para dormir. Ele simulou o seu maior pesadelo. Sim, aquele sonho que o Kyber teve foi o seu maior pesadelo. Bom,
o próximo é um caso até muito polêmico e acredito que bem pouca gente aqui deve conhecer, que é o vampiro. Bom, é confirmado que os Vladulas podem absorver a força vital de vários seres do universo. E acontece que um desses seres que os Vladulas podem absorver a força vital são os próprios sapiens celestiais. Ou seja, imagina por exemplo um sábio celestial sem sua força vital, com ela sendo completamente absorvida pelo vampiro. Ia ser muita vantagem. E bom, e também de curiosidade, os próprios sábios celestiais não podem sobreviver à atmosfera do planeta natal dos Vladulas, no caso Arnur Vladias. Bom, o motivo disso é porque depois que o planeta foi abandonado pelos Vladulas, que começaram a viver em Anur Transil, o planeta virou basicamente um planeta morto-vivo, pois afinal de contas não tinha mais ninguém habitando nele, tinha muita coisa tóxica e tal, o que fez que literalmente a atmosfera do planeta drenasse a energia vital de qualquer ser vivo que pisasse lá. Literalmente até os próprios Vladulas, se voltassem para lá, eles morreriam instantaneamente, pois eles teriam sua força vital completamente absorvida. Ou seja, se um sábio celestial fosse para lá, como confirmado por Derek J. White, ele também seria morto por ter sua força vital completamente absorvida. Ou seja, tanto o planeta quanto os próprios Vladulas teriam muita vantagem sobre o Sapien. Isso é claro se o Sapien não fizer nada para impedir, pelo menos o Vladula, porque o planeta é impossível. Bom, o próximo é um caso muito polêmico, acredito que ninguém aqui acreditaria se eu dissesse a primeira, que é usuários que controlam mana, no caso Anoditas e humanos, pelo menos magos. Bom, acontece que esse caso é polêmico, pois afinal de contas, porque como confirmado por Matt Wayne, os sábios celestiais não podem manipular e seus poderes cósmicos são inúteis contra magia. Ou seja, literalmente, imagine a situação, um sábio celestial lança um feitiço para apagar, sei lá, a encantriz da existência, mas a encantriz usa um feitiço para reverter esse poder lançado pelo Sapien. Aí então, logo, o sábio celestial não seria basicamente útil, pois afinal de contas o poder mágico da encantriz conseguiu vencer o poder cósmico do sábio celestial. Ou seja, os sábios celestiais são basicamente o Superman da vida. O Superman é um dos seres, ou se não o ser mais poderoso da DC, mas porém, contra a magia o cara é mais fraco que Kryptonita. Ou seja, os Sapiens são a mesma coisa, eles são os seres mais poderosos de Ben 10, mas porém contra a magia eles são extremamente fracos. E bom, e o único jeito de um Sapien ter qualquer vantagem sobre um portador de magia, como Anoditas, o Rex, a Encantriz, a Gwen, o Bezel e assim vai, ele teria que literalmente refazer a física de um universo e mudar ela completamente, para poder mudar a natureza física da magia. Ou seja, literalmente ele teria que roubar para poder vencer uma batalha contra um portador de mana. Ou seja, sábios celestiais contra Anoditas e humanos vindos do Legio Domeno, ou qualquer outro ser que saiba controlar magia, iriam perder facilmente. E esse aqui é o único caso que nem tentando fazer alguma coisa para impedir daria certo. E bom, e para fechar essa lista temos com certeza o caso mais óbvio, acredito que todo mundo aqui já esperava isso, que é os próprios Sapiens celestiais. Não é dúvida para ninguém que para derrotar um sábio celestial, outro sábio celestial seria completamente útil. Afinal de contas, no episódio Universo contra Tennyson é nos mostrado a briga entre o Alien X e o Gladiador Dourado, nos mostrando que sim, dá para um sábio celestial lutar e vencer contra outro sábio celestial. Mas isso não era nenhuma novidade, literalmente nem precisava daquele episódio para mostrar isso, mas também não é nenhuma novidade. E também é confirmado de que um sábio celestial pode morrer naturalmente por causas naturais, ou seja, ele pode morrer de velhice. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E bem, se você não esperava que algum aqui dessa lista estivesse aqui, comenta aqui embaixo. Obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal, valeu e fui!